A todos a fecharem os olhos, elevarem seus pensamentos ao alto, meditando por que estão aqui, qual o objetivo que vieram buscar na tarde de hoje. O que nos faz chegar à casa espírita e pedir harmonia, paz e equilíbrio. Que a espiritualidade na tarde de hoje esteja conosco, alimentando nosso espírito, alimentando a nossa alma, que possamos receber tudo aquilo que viemos aqui buscar. Pedimos à espiritualidade que purifique a água que encontra do seu lado da porta, para que todos nós, ao sairmos daqui, possamos estar melhores do que ali chegamos. Pedimos que as energias coletivas possam alcançar os nossos familiares, nossos amigos, possam penetrar nos corredores dos hospitais, dos asilos, dos orfanatos, possam varrer as ruas, acalentando e acalmando o coração dos nossos irmãos que se encontram em provações maiores que as nossas. Que a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Divino Mestre, possa acalmar o nosso coração, fazendo com que sejamos, a cada dia, pessoas melhores. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, gostaria de chamar a o nosso irmão Alex Nunes, que vai trazer a palestra hoje, Cuidar do Corpo e do Espírito. Boa tarde a todos. Obrigado, Jean. A gente promete que a gente não combinou, tá? A gente está em sintonia aí com as camisas do Brasil, mas não foi nada combinado. Eu venho cumprimentar todos a tarde de hoje. Me chamo Alex Nunes, sou trabalhador espírita da casa Sociedade Espírita Luz e Caridade, fica lá nas Dores, próximo ao centro. E hoje, na tarde de hoje, venho trazer o assunto cuidar do corpo e do espírito. Por que eu trouxe esse assunto no primeiro sábado do primeiro mês do ano? Porque acredito que, assim como na minha lista de metas para o ano, esteja em algumas outras listas de vocês, cuidar do corpo um pouquinho mais, se emagrecer, cuidar da nossa saúde, para que nós tenhamos uma longevidade um pouco maior, Isso eu fiz até uma pesquisa na internet e é algo mais recorrente do que a gente imagina nas listas de desejo para as pessoas quando se inicia um ano. Logo ali adiante, às vezes a gente não cumpre, A gente bota lá que quer perder uns 20 quilos no início do ano, chega no final do ano a gente não perdeu nem 5 ou ganhamos ainda, Mas a gente vai estudando, vai sempre colocando isso como desejo. E por que eu trago esse tema como importante? Porque ele tem uma correlação com a iniciação da nossa reforma íntima. Ou seja, no momento que eu me regro para cuidar da minha saúde física, é o primeiro passo para me regrar, para iniciar a minha reforma íntima pessoal, para mim ser uma pessoa melhor aqui nesse planeta onde a gente está. Se me permitem eu fazer uma leitura breve de Joana de Ângeles, onde ela fala no livro Vida Feliz: a oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utiliza-te proveitosamente a cada desejo de crescimento íntimo. É bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitar todas as horas da tua existência na vida carnal. Então, assim como a Joana nos diz, ela nos orienta para que a gente permaneça vigilante, que a gente aproveite todas as horas da nossa existência aqui na Terra. E para a gente ter a oportunidade de aproveitar todas as horas aqui no nosso planeta, nós primeiro precisamos cuidar da nossa primeira casa, que é o nosso corpo físico. Desde a passagem de há muitas moradas na casa do Pai, do Evangelho, a primeira morada que Cristo nos traz ali é o nosso próprio corpo físico. É a nossa casa mental. É esse cuidado em amar ao próximo como a si mesmo. Amarmos nós mesmos, cuidando do nosso corpo físico. Nosso corpo físico é essa máquina linda e perfeita
que só pode ter sido criação de Deus. Nenhum cientista conseguiu decifrar os inúmeros sistemas que tem o nosso organismo. Sistema digestivo, sistema nervoso, sistema central, cerebral. E isso só pode ser criação de Deus. Então a gente tem que dar valor a essa máquina que nos faz caminhar todos os dias, acordar todos os dias. E a gente pode fazer nossas atividades como trabalho, como lazer, como aproveitar com a família. Nós oramos todas as noites, né, pedindo a Deus saúde, mas o que a gente faz para buscar ela diariamente? Como está a nossa alimentação, nossa hidratação, né, a quantidade de água que a gente toma, né, como está a alimentação da nossa família, né? Cientistas nos trazem que é muito importante quando uma pessoa faz dieta na família, os outros familiares fazerem também. Se um só do casal faz e o outro não faz, o outro cônjuge não faz, aquela pessoa acaba desestimulando aquela pessoa que está buscando regrar-se um pouco mais com a sua alimentação. Então, quando a gente ora e pede, né, o que a gente está pedindo para Deus, mas o que a gente está fazendo para buscar essa melhora da nossa saúde física, da nossa alimentação. Então, nós íamos falando aqui um pouquinho sobre o final de ano, né, sobre o projeto verão, sobre as promessas que fizemos na virada, né? Quem dentre nós aqui não deseja viver o máximo possível aqui na Terra, né? Eu quero, se Deus me permitir, viver até os 90, 100 anos. Se Ele deixar eu passar, eu quero passar. Então, a resposta, segundo a ciência e a religião também, né, é cuidar da nossa saúde física, com alimentação, com atividade. Hoje eu vou trazer alguns dados científicos, mas também alguns dados embasados no Evangelho. Assim a gente pode dizer que ganharemos de 10 a 20 anos a mais de existência se mudarmos hoje nossos hábitos, para hábitos mais saudáveis. Eliminando, por exemplo, o álcool, né, aquela cervejinha de final de semana que a gente toma. Sei que parece algo inofensivo, né? Mas é uma ingestão de álcool que a gente está colocando para dentro do nosso organismo, fazendo com que o nosso organismo tenha que trabalhar um pouco mais para expelir aquele álcool que é diferente, né, da água, por exemplo, quando a gente ingere. Conversando um pouco sobre a relação da reforma íntima. E o capítulo 17, item 11, que fala sobre cuidar do corpo do corpo e do espírito. A reforma íntima, eu trouxe como um exemplo bem basilar, assim, bem básico, é como se fosse uma dieta, tá? Abdicamos de algumas coisas, mudamos hábitos, ou seja, trabalhamos para nos melhorarmos, amamos-nos a si mesmo em primeiro lugar. Queremos saber, se a gente quer saber o valor da saúde física, a gente poderia perguntar a alguém que está de férias versus alguém que está internado. Eu trago esse exemplo porque há 2 anos atrás, vou contar uma história particular, um exemplo vivido, e por isso que eu hoje venho falar desse tema, qual já discorri em outra casa espírita também, foi o que aconteceu comigo mesmo. Em 2020, eu não tinha uma saúde muito regrada, a minha não cuidava muito do meu corpo, eu tinha uma vida normal, acredito, para um jovem de 29 anos, e no início da pandemia acabei contraindo o Covid-19, e era bem no iniciozinho lá, e acabei procurando ajuda médica, e 3 dias depois que eu já estava medicado, né, na época, com as medicações básicas que tinha, eu evoluí o caso e precisei ficar hospitalizado. E, graças a Deus, eu fiquei só 3 dias lá no hospital. Mas aqueles 3 dias foram bem marcantes, porque as horas não passavam lá no hospital. E a gente via muita coisa lá, que quem já esteve hospitalizado aqui sabe do que eu estou falando, né? A gente dá valor à nossa saúde física, a gente repensa muita coisa. E foi onde o meu médico veio e conversou comigo, né, sobre uma mudança de hábito que eu teria que ter naquela época e que teria que ser por toda a vida. Uma mudança da saúde física minha, com alimentação, com hidratação. Ele disse que eu faria uma escolha naquele momento. Ou eu me cuidava mais e viveria mais saudável por mais tempo, ou
muito provavelmente eu teria doenças recorrentes ao não cuidar do meu corpo, da minha saúde, muito em breve, aí, com 40 anos ou menos. Então aquilo aí me chocou bastante, me marcou, porque a gente é muito jovem, né, e o jovem acha que é imortal no começo, né? O jovem não liga muito para a questão da saúde. E aí foi onde eu percebi que muito jovem ainda já tinha adquirido uma comorbidade. Hoje já consegui ultrapassar, na época era com relação a triglicerídeos altos e algumas outras comorbidades da Covid-19, mesmo decorrência da Covid, mas na qual eu tive uma virada de chave com relação à minha saúde física, em aumento de quantidade de água, em cuidado com a alimentação, onde eu não tinha uma regra, não era muito regrado com a minha alimentação, comia posso dizer ali, enlatados, embutidos, alimentos não tão saudáveis, né? O X, a pizza era mais recorrente, ao invés de uma alimentação mais caseira, né? Que os médicos orientam, que os nutricionistas orientam, né? Eles orientam descascar mais e desembalar menos, né? Quanto menos nós abrirmos pacote para se alimentarmos, melhor. Quanto mais nós descascarmos nossos alimentos, melhor. Então ali eu virei a chave com relação ao meu cuidado com o corpo e a minha saúde física. E aqueles 3 dias eu via da janela do hospital as pessoas caminhando na rua, né, com seus familiares, ou fazendo atividade física, ou simplesmente passeando e passando, e eu ali preso, né, dentro do quarto. Eu podia caminhar, eu estava bem, me sentindo bem melhor já, mas eu não estava de alta ainda. E aí quando o médico me liberou no domingo, aquilo lá foi um grande alívio, só de vir para casa, assim, já é muito bom. E Haroldo nos traz também que a gente não espere o jardim ideal para florescer, que a gente floresça aqui e agora, aonde a gente estamos plantados, né? Na literatura espírita vocês já ouviram falar que a família em que a gente se encontra é o ponto ideal para a nossa evolução. O trabalho que nós estamos, os amigos que temos, são as pessoas necessárias para a nossa própria evolução. Isso vem muito de encontro com o que Haroldo nos traz, né? Que a gente floresça aqui mesmo, onde estamos, com nossos familiares, com o nosso círculo de amigos do trabalho, e que nesse círculo de convivência a gente cuide-se mais, né? A gente cuide da nossa alimentação, da nossa saúde física. Eu trouxe alguns dados agora científicos, segundo o G1 da Ciência e Saúde, onde ele nos fala que o trabalho, o descanso e exercícios também são importantes. E aí eu lhes falo, a gente nem tudo é espiritual, né? Eu brinco com isso porque na época desse ocorrido comigo, né, minha mãe comentou, pode ser, eu tenho pai e mãe espíritas, né, trabalhadores também, uma casa espírita aqui de Camobi. E a minha mãe é mãe, né, ser super protetora, ela brincou comigo que poderia ser alguma coisa relacionada a algo espiritual, né? Mas não, nem tudo é espiritual. Eu que não tive cuidado o suficiente com o meu corpo físico naquela época, não tive cuidado até mesmo com o Covid-19, não tive um certo cuidado, né? Eu trabalhava, eu era da área bancária, então a área bancária não fechou e eu precisei ficar trabalhando e talvez não tive o cuidado necessário, acabei contraindo, né? Minha imunidade estava baixa, porque trabalhava muitas horas, descansava pouco, dormia mal, se alimentava mal, não tomava água quase. Quando o médico perguntou a quantidade de água que eu tomava, que eu falei que tomava acho que 1 copo de água por dia, ele se apavorou, né? E onde o nosso recomendado é em torno de 2 litros de água por dia, dependendo do peso da pessoa. Então, eu não tomava água, não pegava sol, ficava o dia inteiro preso numa sala no escritório do trabalho, não me exercitava, né? E aí eu fiquei doente, a gente fica doente e acha que é algo espiritual, né? Muitas vezes não é. A União Espírita Mineira, de onde eu tirei esse trechinho aqui que eu vou ler para vocês, nos diz que o corpo é um precioso recurso de Deus, que concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Então, para que a gente
para que nós tenhamos novas experiências na Terra, para que a gente possa exercer o papel de pai, mãe, quem é cônjuge, que tenhamos experiências no trabalho, na família, a gente precisa do nosso corpo. É a nossa máquina que nos faz a gente caminhar, acordar, faz a gente cumprir nossas tarefas todos os dias. E pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo o que possa concorrer para o seu desgaste prematuro. Preservar o corpo, no entanto, não é partir para a atitude de autoadoração, mas para portar-se com critério e responsabilidade, cuidando da saúde e do equilíbrio físico e do bem-estar orgânico, mental e espiritual. Quando bem dirigido, o corpo auxilia o espírito na aquisição de seu processo. Ser vilipendiado é causa de fracasso, né, em nossa jornada. Não devemos desprezar o corpo, seja ele perfeito ou não, pois em cada existência recebemos o veículo físico mais adequado para o nosso reajuste e evolução. O corpo, acima de tudo, é templo vivo e abençoado do Espírito, e assim deve ser cuidado e, como tanto, respeitado. Aqui fala também da nossa saúde mental, né? Da nossa saúde mental, espiritual. Por que muitas vezes nos recolhemos até a casa espírita? É um momento de meditação, um momento que a gente entra para dentro do nosso ser, de forma de meditação e de oração, e pede a Deus, né, saúde para os familiares, amparo, ajuda, o que todo mundo pede quando fica em silêncio dentro da casa. Isso já é uma forma de nós cuidarmos da nossa saúde mental, né, cuidarmos do nosso espírito. Mas muito importante também a gente termos alguns cuidados a mais conosco e com os nossos amigos e familiares, pessoas próximas ou amigos do trabalho. Pois, infelizmente, as doenças que afligem hoje em dia a nossa sociedade não é só do corpo, são doenças da alma também, como ansiedade, como depressão. Hoje em dia é muito comum no nosso meio, né? Pessoas que a gente nem imaginava, a gente fica sabendo que está fazendo tratamento. Então, quando sentirmos triste, né, que a gente possa pensar sobre esse momento de tristeza. O que aconteceu conosco que nos deixou um pouco triste, um pouco abatido? E se chegar num ponto que tu não conseguir responder sozinho, você abra um atendimento fraterno, a casa está aqui sempre de portas abertas para esperar alguém. Se abra com um atendente fraterno, se abra com algum familiar que vocês tenham proximidade, um amigo, ou até mesmo procure ajuda de um psicólogo, para que a gente não fique internalizado esse sentimento e não deixe ele se agravar. Eu tive também a experiência, né, no pós-Covid, depois, eu ter desencadeado uma ansiedade. Né? Por quê? Porque acabei me preocupando em demasia com aquilo, né? E acabei desencadeando uma crise de ansiedade. E tive que procurar ajuda. Graças a Deus a casa espírita me fortaleceu muito, mas tive que procurar ajuda médica também. E essa semana agora que passou, veio um vizinho onde eu moro, que muito dedicado ao trabalho, um senhor que trabalha das 6 da manhã às 11 da noite, onde ele se dedica para a empresa dele, e ele tirou férias agora há pouco tempo. E aí ele estava varrendo a calçada na frente da calçada da casa dele, e ele parou para conversar comigo um pouquinho, eu parei ali também, e ele me comentando que se sentiu um pouco triste, né, e começou a sentir dores, e ele procurava médico e não achava, né, os sintomas, sentia muitas dores na coluna, e aí ele comentando que o médico chamou ele, tirou um raio-x da coluna, um exame, e mostrou, olha, tua coluna está perfeita, não tem nada, fisicamente não teria como ter dor aí, tu não tem problema nenhum na coluna. E o médico se tocou, né, se flagrou que era algo da cabeça dele. Então, acompanhou ele, indicou ele para uma psicóloga, né, para fazer
um tratamento que ele também estava passando por uma crise de ansiedade, um estresse do trabalho, né? E muitas vezes, e ele me comentando que eu também tinha passado por isso, eu comentei com ele, e ele disse que ele não tinha um momento de lazer, ele não sabe qual foi o último momento de lazer, ele não lembra, sabe? Era da casa para o trabalho. A gente conversou em torno de 15 minutos, eu até brinquei com ele que dos 15 minutos que a gente conversou, mais ou menos 12 a 13 minutos eu marquei, foi ele falando sobre o trabalho dele. Ele não conseguia desvincular a mente dele do trabalho. Então eu indiquei uma psicóloga até para ele, indiquei a casa espírita para ele, disse que eu era trabalhador, que foi algo que me ajudou muito na época, que tinha uma bem pertinho ali da casa dele, não é onde eu vou, mas tem aqui, tem ali, que é bem perto da casa dele. Então ele disse que a fé, né, vai ajudar a completar algumas lacunas da nossa mente que fica vazia, né, nessas épocas, que a gente precisa ocupá-las. Aí falei também da atividade física, do lazer, né, de tirar um momento com a família, de tirar um momento para fazer uma caminhada. Isso nos ajuda a revitalizar um pouco, a fazer o nosso cérebro pensar em outras coisas e não só em doença, como era o caso dele ali, né? Então, o quanto é importante, muitas vezes estamos com o corpo bem, né? Fisicamente tudo ok, mas a nossa própria mente cria gatilhos para que se sentimos mal ou se sentimos triste, né? E a gente acaba muitas vezes internalizando, como foi o caso dele, como foi o meu, né? Ficando aquilo só para ti, não comunicando aos familiares, aos amigos, e acaba esse caso crescendo e a gente muitas vezes não tomando rédeas sozinho, né, do nosso cuidado com a nossa saúde, tendo que procurar ajuda. Quando bem dirigido, o corpo auxilia o espírito na aquisição de seu progresso. Se vilipendiado, é causa de fracasso em nossa jornada. Não devemos desprezar o corpo, se ele perfeito ou não, pois em cada existência, essa partezinha já li, recebemos o mais adequado para a nossa evolução. Das perguntas 68 a 70 do Livro dos Espíritos, sobre a vida e a morte. Pergunta 68A. Podemos comparar a morte com a cessação do movimento de uma máquina desarranjada? Sim, pois se essa máquina, a espiritualidade responde, sim, pois se essa máquina estiver mal montada, sua mola se quebra, e se o corpo estiver doente, sua vida se esvai. Então, muitas vezes a gente começa a parar para pensar no corpo e na saúde física somente quando recebemos essas notícias, né, que a gente não gosta. Quando a gente vai lá, hoje, depois do fato ocorrido, cada exame periódico que eu faço anualmente, quando vem tudo ok ali, eu comemoro como se tivesse ganhado na loteria. Eu agradeço a Deus pela saúde, por estar tudo bem, e mantenho para que no próximo ano repita de novamente, né, aqueles laudos positivos que a gente recebe. E a gente não sabe quando vai chegar até nós, né? A gente busca entendimento, a gente busca força na casa espírita, mas o meu médico mesmo, a gente conversava até a última vez que ele pôde me atender. Ele é um rapaz novo, em torno de 52 anos, é o médico que me atendeu e me tratou lá na época, e agora, esse ano, ele teve um câncer. Ele era um cara triatleta, ele pedala, caminha e nada. Ele era um médico, a saúde dele excelente, e ele recebeu a notícia de um câncer, no qual está tratando, está tudo bem, está fazendo as quimioterapia, está afastado do trabalho, mas está fazendo o tratamento certinho. Se Deus quiser, ele vai vencer essa barreira. Mas, para vermos, né, a doença ela não escolhe uma pessoa triatleta, saudável, se ela vem como prova, né, como nós praticantes e alguns que estudam a doutrina, vem como prova para a nossa evolução. Então, por mais que cuidamos do nosso corpo, a nossa saúde, ela pode chegar até nós, mas cuidar da saúde é fundamental para evitarmos, né, esse desgaste prematuro da nossa máquina, né? Segundo a doutrina espírita,
Divaldo fala que o corpo é o santuário da alma. E Haroldo diz que cuidar da alimentação, onde ele diz no seu canal Odisseia, da saúde física e do estado emocional, é fundamental. Ele tem um canal gratuito no YouTube, Haroldo Dutra Dias, acredito que aqui todos ou já ouviram falar ou conheçam, que se chama Odisseia, onde ele traz dicas de saúde emocional, saúde mental. Na época fiz uso do canal dele, foi muito bom para internalizar. Algo que eu não consegui colocar na minha rotina ainda é a meditação, mas acredito que indico a todos que aqueles que puderem, né, colocar em sua rotina 5 minutinhos para meditar. A meditação para mim eu faço ela em oração ou em forma de leitura do Evangelho, mas não consigo ainda me concentrar totalmente num ambiente fechado e deixar esvaziar a mente, né, como é o orientado. Mas ele nos traz formas de meditação, Haroldo nos diz ali no seu canal e nos seus estudos, e também nos traz muita coisa boa além disso, né? Ele também tem um canal voltado à doutrina espírita e a gente pode aprender bastante coisa com ele lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, o nosso corpo é um templo de Deus. O corpo é tão importante que o Senhor chama de templo de Deus, lá em Coríntios. Nosso corpo é sagrado. Por ser algo tão importante, o Pai Celestial deseja que a gente cuide muito bem dele. Ele sabe que podemos ser pessoas mais felizes e melhores se formos saudáveis. Graças a Deus, hoje aqui estamos todos bem, né? Chegamos todos muito saudáveis e estamos felizes com isso, né? Se estivéssemos passando por um momento mais difícil, com uma doença física, que nos impossibilitasse até mesmo de vir até aqui, né? Isso já vai nos deixando mais abatido, né? Então, eu tenho alguns amigos médicos formados aqui na UFSM, e um recentemente me comentou que o momento que eles mais perdem o paciente, entre aspas, assim, é quando o paciente desiste, sabe? Quando ele está lutando contra a doença e ele desiste. Ele diz que aquele momento em si que o paciente desiste de lutar para viver, desiste da força de vontade, é o momento que eles mais perdem os pacientes. Porque enquanto a gente puder lutar, quando a nossa faísca de vida estiver aqui dentro do nosso peito batendo, a gente deve lutar para que a gente mantenha a nossa saúde, a nossa força, o nosso pensamento positivo para voltarmos a termos saúde. Nosso Pai é justo e bondoso, Ele não quer o nosso mal. E Ele não quer também que ficamos doentes, que ficamos com a mente doente também. Então a gente busca sempre estar tentando se melhorarmos. Trazendo uns dados agora, segundo a ciência, ela nos diz que é simples, mexa-se. Só de você não ser sedentário, já está a 1000 pontos à frente de uma pessoa sedentária, diz o clínico geral e médico de família Alfredo Salim, do Sírio-Libanês em São Paulo. Desde os primórdios, quando nós viemos dos Homo sapiens sapiens, lá na era primitiva, o nosso corpo foi feito para se mexer, foi feito para movimento. Então, quanto mais sedentários formos, mais riscos a gente traz a nós mesmos. Ele diz também que se você tiver a opção entre ser magro ou fazer atividade física, escolha fazer atividade física. Porque hoje em dia a gente já sabe que ser magro não é sinônimo de ser saudável, né? Por isso que ele nos traz essa observação. O sedentarismo não pode acompanhar o ser humano, frisa o doutor. Dicas importantes e relatos de médicos. Não dá para a gente começar correndo 5 km. O ganho é gradativo. Mas com 3 a 4 semanas já dá para melhorar o sono, a disposição e a atenção. Uma coisa muito importante aqui, atividade física e exercício físico são coisas diferentes. Ativo fisicamente já é aquela pessoa que pode caminhar, né, correr,
Mas o exercício físico é uma atividade com horário e local que tu tira, né, que tu coloca na tua cabeça, hoje eu vou fazer um exercício físico. Então, hoje às 6 horas eu vou fazer uma caminhada. Então, tu colocou um horário, um local na tua mente e tu vai lá se movimentar. Então, isso gera outro ganho com relação à tua saúde física e mental, pois você programou para isso. É diferente de ser simplesmente ativo fisicamente. Toda pessoa que caminha, ela é uma pessoa que consegue ser ativa fisicamente. Não estou falando nem corrida, nem academia, nem musculação, alguma outra atividade. Bicicleta também. Para criar o hábito, o educador físico sugere estabelecer metas semanais, para que não deixar a empolgação da segunda-feira morrer na quarta. Outro modo de manter o compromisso é fazer exercício junto com um amigo. Quando você marca na agenda com outra pessoa, a desmarcar é muito mais complicado, afirma. Eu utilizei essa dica deles e realmente é muito certo. Eu treino musculação num CT aqui bem próximo, aqui em Camobi, onde tem um amigo, né, que ele é personal também, e a gente marca horários para treinarmos juntos. E se eu vou nos dias que eu não marco com ele, muitas vezes eu falto. Tem um compromisso qualquer que me aparece durante a agenda da semana, eu troco pela atividade física. Mas se eu marquei com ele, ele tá lá às 15 horas me esperando, por exemplo, eu não troco aí. Aí eu vou lá na academia porque ele tá lá me esperando também e a gente vai treinar junto. E isso funcionou para mim. Eu indico a todos que puderem treinar juntos, melhor. Agora eu tô tentando trazer minha esposa também. Ela ganhou neném há uns 8 meses e tô tentando trazer ela para esse mundo de fazer atividade física também. E também treinando junto, incentivando, para que ela também volte a ser mais ativa fisicamente. Em segundo lugar, é essencial evitar produtos industrializados, incluindo os falsos saudáveis, como peito de peru, por exemplo. O ideal é diminuir o consumo de processados, embutidos, refrigerantes e temperos prontos, recomenda a nutricionista funcional e oncológica, Suelen Lima. A solução é comer comida de verdade, ela fala. O que eu trago aqui de um exemplo também meu, eu era muito consumista de refrigerante antes. E eu ouvi uma dica, né, do nutricionista começar trocando por água com gás e depois tu conseguir tomar somente água, né? E realmente funcionou muito para mim. Eu troquei o refrigerante por água com gás, depois evoluí só para água. Hoje, durante a refeição, se eu precisar tomar alguma coisa, eu peço uma água, tomo para aumentar o meu consumo a minha meta de água por dia e para que eu consiga cumprir essa meta também e evitando assim um refrigerante, né, que não nos traz nada de bom, né? Não nos traz nada não é saudável também, mas também não sendo aquela, assim como o livro Reforma Íntima Sem Martírio, né, que ele nos diz que a gente não pode se martirizar durante a nossa reforma íntima, a dieta, o exercício físico também não deve ser como martírio. Não é que tu vai cortar da tua vida algo que tu goste, só não vai tornar aquilo cotidiano que não te faz bem. Mas uma vez, um aniversário de criança, algo esporádico assim, tu pode tomar um refrigerante. Só também não vai pegar um pet de coca e tomar um pet de coca, né? Toma um copo. Então a gente não precisa ser tão ríspido ao ponto de cortar totalmente, né, aquilo. Quem gosta de uma cervejinha no final de semana também, pode tomar uma cervejinha, um copinho, uma long neck, né? A gente não precisa tomar só um engradado, né? Eu, particularmente, já não tomava antes, né? Hoje, muito menos ainda, não faço o uso de bebida alcoólica por opção. Eu acho que isso veio das minhas vidas anteriores. Eu acho que eu fui muito alcoólatra nas vidas anteriores, que nessa eu vim totalmente averso ao álcool, né? Não consigo tomar um copo d'água desse tamanho de cerveja que não me desce, ou quando tomava, né? Quando mais jovem tomava, ficava bêbado com um copo de cerveja. Então, isso, não é para mim a bebida alcoólica.
As duas profissionais dão uma dica para nortear uma boa alimentação. Aquilo que eu falei no início da apresentação, descascar mais e desembalar menos. E se for para desembalar, preste atenção na embalagem do alimento. Sempre é bom se perguntar se você conhece os ingredientes que estão ali no rótulo, né? Existem produtos com rótulo zero açúcar, por exemplo, mas ele substitui por maltodextrina, que é outro nome para açúcar. Se tem nome esquisito, ela disse, não compre, aconselha a nutricionista. Cuidar da saúde mental também, meditação, arte terapia, reiki mesmo, passa a integrar de procedimentos do SUS. Essa é uma informação que eu não sabia. Eu não sabia que o SUS disponibilizava de cuidados para a saúde mental. Eu sabia que eles disponibilizavam de psicólogos, de psiquiatras, mas não também de alguns complementos. Lazer, momentos com a família, né? Menos celular, né? Quando a gente está com a família, principalmente, reunidos, né? No almoço, no jantar, ou no momento de lazer, numa roda de chimarrão com seus familiares, né? Vamos largar mais o telefone, deixar um pouquinho de lado, para poder conversar com seu cônjuge, sua cônjuge, seu pai, sua mãe, seu filho. Vamos pensar na nossa vida como uma pizza. Uma fatia é o trabalho, outra fatia é a família, outra é o casamento, outra é os filhos, outra o lazer. Quando a gente dá mais importância para uma do que a outra, essa balança fica desigual. É importante, sim, que a gente encontre prazer no trabalho, mas também ter outros interesses para aprender outras coisas também. Foi o exemplo que eu trouxe desse meu vizinho, né, que ele deu mais importância para a fatia do trabalho e deixou de lado um pouco as outras. Isso desequilibrou a vida dele. Essa dica desse médico que foi um exemplo bem palpável que deu para a gente compreender, né? Vá ao médico. Essa é uma dica minha. Além de adotar bons hábitos, fazer um acompanhamento com o médico, pelo menos uma vez por ano, é recomendável. Não só quando a gente sentir aquela dorzinha em algum lugar que a gente não conhece, né? Ou que a gente procura geralmente na hora que já está precisando, né? A gente tem na área da mecânica a mecânica preventiva e a corretiva, né? Assim como na área da saúde também tem a saúde preventiva do que a corretiva. Beba água. Nutricionistas afirmam que um simples cálculo ajuda a regular a quantidade de água necessária para o funcionamento do nosso corpo. Na conta são considerados 35 ml de água por peso corporal. Um exemplo que eu trouxe aqui é uma pessoa de 72 quilos vezes 35 ml, ela deveria beber 2,5 litros aproximadamente de água por dia. Vocês já repararam que quando bebês, as crianças já têm água no próprio leite? Os nutricionistas nos dizem aos pais, né? Eu sou um pai de marinheiro agora de primeira viagem, né? Tem um bebezinho de 8 meses lá em casa. Os primeiros meses, até a introdução alimentar, os primeiros 6 meses, ele não precisava tomar água. Ele tinha tudo o que ele precisava para sobreviver no leite da mãe. Porque Deus é perfeito. Deus faz a mãe com os mecanismos para a amamentação e o cuidado, todos incluídos já. Água, alimento, nutrientes. Então, para que não falte nada para aquele serzinho. É muito simples, mas eu canso, é um relato médico agora, mas eu canso de atender pacientes que bebem 1 copo de água por dia e não bebem mais, diz a nutricionista Lidiane, que atende no Rio de Janeiro. Toda a filtração do sangue é pelos rins, e beber água ajuda a eliminar as toxinas. O nosso corpo é composto de 70% de água. Imagina se a gente não repõe um pouco dessa água, né? Alguns nutricionistas informam também que se a gente não repõe água ao nosso corpo ele tem que continuar se nutrindo e ele tira água de algum outro lugar, né? E muitas vezes ele vai lá no nosso estômago e retira a água de lá. Ele retira a água muitas vezes da nossa alimentação já processada no estômago. Então, por isso a importância de bebermos água, né? Essa fonte que Deus nos deu, que é de graça, né? A gente tem, graças a Deus, na nossa região, nas nossas torneiras,
e que nos nutre também. Uma dica para iniciar a se exercitar. Tá? É meu último slide. O corpo inicia a sua adaptação na atividade física. E é muito comum um cansaço rápido e a sensação de que não vai conseguir. Esse outro segundo parágrafo aqui eu trago também com a reforma íntima. Nós, espíritas, trabalhadores ou frequentadores de casa, quando a gente decide mudar a nossa vida intimamente, no começo dá uma vontade de desistir muito grande. E a espiritualidade amiga que nos segue, nossos anjos da guarda, nossos espíritos que têm afeição conosco, nos ajudam a não desistir. Porque assim como temos espíritos amigos que têm afeição conosco, temos aqueles que querem atrapalhar um pouco a nossa caminhada, a nossa evolução, ou querem atrapalhar aquele desejo de melhora. Então eles fazem de tudo para te não conseguir. Então por isso, esse hábito, dessa sensação de que dá vontade de desistir, que está dando tudo errado, isso é muito comum na vida de quem está procurando mudar-se intimamente, reformar-se intimamente, ou até mesmo começar numa atividade física, numa dieta, né? Lembre-se da teoria dos 21 dias, que segundo neurologistas, o nosso cérebro demora 21 dias para se adaptar a um novo hábito ou uma nova rotina. Então, se conseguirmos por 21 dias perseverarmos nesse novo hábito ou nessa nova rotina, muito provavelmente ela será incluída na nossa rotina semanal, mensal, até mesmo anual da nossa vida. Obrigado pela atenção de todos, por esse momento que a gente teve aqui conversando. Agradeço a todos. Me coloco à disposição para alguma dúvida e também para algum questionamento que queiram fazer.